Boa noite a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Ficamos meio presos aqui com esse microfone aqui, mas vai ser divertido. Meu nome é professor Monteiro. Meu nome é professor Monteiro. Eu e o professor Luciano trabalhamos no Centro Paula Souza. Temos alguns projetos lá. Ah, tá. Temos alguns projetos lá, trabalhamos no eixo de gestão e negócios. O professor Luciano trabalha com a parte de empreendedorismo, passo todos os eixos tecnológicos, e eu dou um suporte também nessa área, na área de capacitações. Então trabalhamos com essas questões relacionadas ao empreendedorismo, né? Fora isso, temos um projeto lá, que eu coordeno, um projeto do portal educacional, são 67 mil alunos, 4.500 professores nesse portal, e tocamos esse projeto em conjunto de empreendedorismo lá. Trabalhamos no Centro Paula Souza de 2010, né? 2010, desenvolvemos vários projetos, várias metodologias relacionadas a empreendedorismo. Vocês estão aqui? Bom, gente, boa noite. Não sei o quanto o pessoal está me ouvindo aqui, acho que agora está me ouvindo muito bem. Como o Monteiro falou, né, nós estamos tocando um projeto em larga escala de empreendedorismo no Centro Paula Souza. E quando a gente fala em larga escala, é larga escala mesmo, né? Ou seja, todos os eixos tecnológicos, ou seja, todas as áreas de setores produtivos hoje, que vão desde a parte de gestão até a parte de processos industriais, metalurgia, e todo tipo de campo no qual muitas vezes as pessoas não enxergam a entrada do empreendedorismo, nós estamos trabalhando de tal maneira que hoje ele passe a ser trabalhado dentro das escolas, dentro dos cursos de formações técnicas em todos os setores. Naturalmente, o espaço da informática, o espaço da programação mobile, ela não fica de fora, muito pelo contrário, já é um dos setores que antes da gente entrar com o nosso projeto, ele já tinha um viés muito forte com o empreendedorismo. E hoje, esse viés ele tende a aumentar a partir de todas as pesquisas, os contatos, os crossovers que a gente anda fazendo, a tendência é nós nos aprofundarmos cada vez mais nisso e entendermos como o empreendedorismo ele uma ajuda breve aqui. Quando nós falamos em larga escala, significa que são praticamente 250 mil alunos que vão ter acesso a essa mudança de paradigma da própria instituição. Exatamente. A instituição ela não enxergava que não se trata nem de diferença, mas de adaptação. Né? Aquela questão de realmente como você aprender outro idioma que é similar. Você já conhece um, aí você apenas faz uma migração básica de
falamos em programador mobile, realmente há um diferencial muito grande. Um diferencial que sai do campo da programação. Sai do campo da programação e ele entra em setores, ele entra em fatores que eles vão além do conhecimento técnico. Mas eles cruzam, eles se intercalam com esse conhecimento técnico e são, na verdade, definidores daquilo que o programador realmente é capaz de fazer. Principalmente em termos de aderência ao programa, de permanência desse programa, de persistência dele diante de um determinado público que vai utilizar. E é exatamente sobre esses elementos que constituem os desafios do programador mobile. Primeiro ponto, e na verdade aqui não é um elemento, mas é um universo, que nós analisamos aqui com o termo cliente. Mas o que na realidade nós estamos nos referindo a isso, a esse cliente? Primeiro, ele é o ponto final, ou pelo menos um dos nós envolvidos num processo de programação. Em geral, quando nós pensamos na programação em termos básicos, e não falando em termos de programação mobile, nós temos o quê? O cliente, de uma certa forma, ele é o ponto de partida, porque ele faz uma solicitação para o programador. E, por outro lado, ele também é o ponto final do processo de programação. E também é o ponto do meio, porque em vários momentos da programação, ele é o nosso beta tester. Então ele vai fazendo, dá feedback, traz uns retornos, uma série de fatores. Então tudo isso, nós temos o papel do cliente numa programação básica. Agora, quando eu falo de programação mobile, o cliente ele ganha uma dimensão maior do que esse elemento que nós falamos de o que solicita, o que testa e o que recebe o produto final. Na realidade, nós entramos numa dimensão que envolve aspectos emocionais, culturais e de interpretação da realidade que esse sujeito tem. De uma certa forma, esses contextos todos, eles sempre estão presentes. Só que ele se torna muito mais determinante quando eu estou falando de programação e a tecnologia no geral como uma extensão do que o homem não tem em seus próprios potenciais físicos ou psíquicos. Então a tecnologia ela permite ao cara fazer o que naturalmente ele não faz. Como, aliás, desde a pá, qualquer coisa que o homem foi desenvolvendo, sempre esses adereços eram extensões dele do que ele sozinho não podia fazer. E nesse nível, nós temos, digamos que, superpoderes, muito mais poderes do que o que ele tinha antes, quando ele cria o fogo, desenvolve o fogo, os métodos de controle disso, do que com esses elementos todos. Essas expectativas, portanto, são superlativas. Assim, ele é, eu não diria, eu não sei uma porcentagem exata, mas boa parte dele é construído a partir desses outros três. Ou seja, a tecnologia hoje, ela deixa de ser apenas um suporte usado pelo aspecto social, mas em grande parte ela cria o contexto social. E é isso significa o quê? Aquela necessidade que eu mostrei do cliente, ela está muito arraigada exatamente com isso. Quando ele solicita para você uma programação, ou quando ele procura numa dessas lojas virtuais por algum aplicativo, e a gente tem infinidades de aplicativos, o que produz aderência? O que faz uma comunidade forte surgir ao redor de um aplicativo? E pagar o quanto se cobrar. Porque para ele, o dinheiro, nesse quesito, eles tornam um ticket, um ingresso, uma passagem. E não uma passagem para usar o teu programa, teu aplicativo, teu app.
A passagem é para entrar dentro de uma comunidade social, inclusive, mas eu só consigo entrar nela a partir do momento que eu estou inserido. Muito bem, pessoal, vamos retomar aqui, né? Estávamos falando dos analytics, das necessidades, né, dada a quantidade imensa de dados que hoje está circulando, a necessidade de que os aplicativos que a gente construi, eles se interliguem com isso. Por que ele tem que se interligar com isso? Porque hoje o aplicativo ele não é apenas algo estático que faz algo que o usuário manda, mas ele auxilia na tomada de decisão do usuário, ou seja, isso é uma coisa muito diferente do que estamos acostumados. Um exemplo, usuários da Apple em geral talvez conheçam um aplicativo chamado Haiku Deck. Um aplicativo bem interessante para você montar apresentações, e uma das características interessantes dele é o quê? Na medida que você vai escrevendo as palavras que montam o slide, que constituem o slide, ele analisa o contexto e ele te sugere imagens para que você possa inserir ali. Isso, para quem trabalha com a montagem de apresentação, é uma tremenda de uma vantagem. Porque antes você tinha que gastar um tempão montando um banco de imagens que você ia utilizar na apresentação. Agora, basta que você, na medida que você vai escrevendo os termos, ele analisa o contexto daquilo e sugere imagens pertinentes. Quanto mais afinado o aplicativo tiver com o Analytics, maior a pertinência das informações, seja imagens, seja informações relevantes, que ele vai trazer para você. Uma empresa que está, de repente, procurando parceiros, que está procurando fornecedores, e ele tem alguns dados-chave, mas ele tem uma imensidão de coisas na internet. A pertinência de você ter um aplicativo que consiga fazer uma varredura relevante é igualmente importante. Os usos do Analytics hoje, ele tem N possibilidades. Por quê? Você pode ter aplicativos que localizam táxi perto de você, bicicletas perto de você, pessoas que têm os mesmos gostos, interesses, que são todos elementos que o Analytics ele vai capturando, e são dados que já estão na rede, mas que ele os captura de acordo com o perfil ou com aquilo que você está procurando, mas a partir de dados não estruturados. E quanto melhor o aplicativo, maior a pertinência dos dados dados. Ou seja, você perde menos tempo para encontrar a informação precisa. Isso, num cenário de ampla mobilidade, é fundamental. Você me ajuda aqui, porque eu vou tentar. Se eu tentar, cara, eu vou puxar N coisas aqui que eu não quero, e o que eu quero eu não vou conseguir. Né? Então, eu tenho o meu amigo... Essa questão também é importante. Hoje em dia você tem o marketing de conteúdo. E nada mais é que fazer essa análise desses dados. E oferecer para o cliente aquilo que ele está sempre utilizando na rede social, ou no mobile dele, oferecer o que o cara precisa, na hora que precisa. Exatamente. E um outro detalhe, vocês viram no post-it que estava ali em cima do slide anterior, estimativa diz que em 2015 a quantidade de dados da rede, a gente tinha falado 1.8, em 2015 7.9 zettabytes de dados. Ou seja, sem Big Data e sem Analytics, nós temos um pandemônio dentro da internet e ela vira um labirinto no qual você não se encontra. Você não acha nada, uma ferramenta de busca se torna inútil para você, tá? Pelo volume de dados. Terceiro item dos campos, extremamente importante, parte da nossa vida cotidiana hoje, mobile. Não apenas um mini computador, como na época dos Palms se falava, né? É um mini computador, faz quase tudo que o Windows faz, mas um pouquinho menos, né? Não é. Na verdade, ele está mudando paradigmas de vivência. Eu estou mudando uma estrutura de cultura. Eu estou mudando um modo de interagir com as pessoas, eu estou mudando o modo de interagir com a rede, eu estou mudando o modo de interagir com a produtividade. Logo, não se trata apenas de uma versão do computador pequena, mas trata de algo que altera o modo de vida das pessoas. Tá? Principalmente quando esses pequenos dispositivos aqui integram diversas plataformas de tecnologia, como câmera digital,
redes sociais, aplicativos de produtividade, acesso à internet e N outras coisas que se conectam. Porque, por exemplo, uma coisa é eu ter a câmera digital, outra coisa é eu integrar a câmera digital com uma rede social. E outra coisa ainda é eu utilizar isso para obter dados de produtividade no trabalho. Ou seja, eu estou integrando ferramenta de produtividade com rede social, mas com uma tecnologia que é a câmera digital. Ou seja, esse tipo de mistura, ele não era algo que nós conseguíamos fazer quando a gente programava para desktop. Porque a própria estrutura do que eu posso transportar fisicamente limitava o crossover de tecnologia. Agora, com o mobile, ele permite que eu integre essas coisas nele. E dessa maneira, eu mudo o modo como eu trabalho com as coisas, o modo como eu interajo com as coisas. Tanto que hoje, o tráfego de informações ele é mais rápido do que as grandes redes de informações conseguem suprir. Enquanto eu estou preparando repórter, preparando câmera, preparando maquiagem para apresentar, eu tenho 2.000, 3.000, 5.000 olhares diferentes sobre o fato, já divulgando ele há tempos, quando os caras, enfim, fazem o quê? Um resumo e um recorte, um apanhado geral, e que muitas vezes pegam as imagens desses sujeitos que, disposto dessa tecnologia, pegaram antes. Ou seja, até mesmo a forma de fazer reportagem hoje, ela muda a partir do momento que eu tenho essa interatividade. E, aliás, falando nisso, a internet 2.0 também mudou esse padrão, né? Porque hoje o cara cria um blog e tem uma ferramenta dessa na mão, ele é repórter mais rápido do que as equipes de reportagem, né? Mobile, portanto, primeiro dos itens, convergência, que é uma palavra que eu falei lá atrás, que eu falei, olha, está permeando tudo isso. Convergência é inevitável. Essas plataformas, elas convergem as diversas tecnologias num único dispositivo. E esse dispositivo eu acoplo ele cada vez mais em mim. Né? Hoje nós ainda falamos do mobile nesse sentido. Mas quando a gente fala em Google Glass, por exemplo, eu tenho o mobile em outro sentido. Então nós ainda estamos vencendo um desafio que é entender como é que eu tenho que programar aqui. Mas quando eu entro numa plataforma de tecnologia vestida ou vestível, eu já estou mudando um outro paradigma de programação. Porque eu estou interagindo com os movimentos, micromovimentos de um organismo. Aqui, eu ainda estou dentro de um panorama de manutenção. Diga. Você acha que, uma vez que você tem os vestíveis, ou uma Qualcomm da vida, que volta e meia lança um pacote de APIs novas, um SDK novo, com várias funcionalidades do chipset deles, ou o Firefox Mobile, que está trazendo um pacotão de APIs para fazer o hardware ser controlado pelo browser. Totalmente nova. Você acha que isso aumenta a liberdade do desenvolvedor, porque ele tem várias plataformas para trabalhar, ou isso encapsula ele cada vez mais em trabalhar em APIs que os incumbents estão lançando e ele não tem mais a liberdade de programar livremente para uma plataforma pública? Assim, nós temos os dois olhares da coisa. Por um lado, eu tenho uma flexibilidade maior, porque até mesmo as ferramentas de programação, elas se tornam, de uma certa forma, um pouco mais padronizadas. De uma certa forma, você conhece uma linguagem, se torna cada vez mais fácil você migrar para outras. Onde que vai entrar o diferencial dessa programação? E o aspecto criativo? Ele entra exatamente no direcionamento que você dá para o programa que você cria, e não exatamente a ferramenta que você usa. Ou seja, o papel criativo e inovador em cima de uma plataforma que se torna cada vez mais padronizada e cada vez mais, de uma certa forma, impositiva, porque o padrão ele sempre impõe as rotas, de uma certa forma, ele nos coloca em outro patamar, que é o patamar de um tomador de decisão e que usa a criatividade e inovação para fazer aquela plataforma comum gerar coisas que ninguém imaginava. Esse é realmente um salto que exige um outro tipo de exigência do programador. Se eu pensar apenas no aspecto operacional, eu vou dizer, bom, eu estou limitando, principalmente na medida que eu tenho 3, 4, 5 players fortes que estão determinando esses softwares controladores de hardware. Pô, nesse sentido, eu tenho uma limitação operacional. Porém,
eu crio uma espécie de competitividade de ecossistema de programadores e de sociedade que ela permite o quê? Esse desenvolvimento de criatividade e inovação. É aí que entra o aspecto do empreendedorismo mobile. Aí eu tenho a liberdade aparecendo, mas fazendo um crossover de muitos fatores para criar algo diferente. É os dois vieses da coisa. Deixa eu ver onde é que eu estava falando. Não me lembro onde é que eu estava falando, que eu rapidamente retorno. De convergência para o mobile. Convergência para o mobile, que é um dos primeiros elementos ali. Sincronização. É outro fator altamente ligado com a convergência e com a mobilidade. Porque, veja bem, não adianta eu ter um dispositivo aqui, um celular, ter um tablet, ter um desktop, ter um notebook, ter cloud, e não houver uma sincronização de tudo isso onde quer que eu esteja. Esse tipo de limitação, que aí é uma limitação de plataforma, fala, pá, mas com essa plataforma eu não consigo sincronizar, essa plataforma é diferente. Esse tipo de diferença tem que ser superado. E ele vai ser superado por quem? Ele tem que ser superado pelo programador. Esse é um outro fator, e quando você pegou e falou, ó, temos aí um conjunto mais restrito de empresas que está criando uma padronização. A padronização ela começa a aparecer aos poucos como uma necessidade. Por quê? Esses fatores no mobile, eles geram dificuldades quando eu tenho plataformas incompatíveis. Porque a incompatibilidade é incompatível com a necessidade de sincronização e da instantaneidade. E aí nós temos a questão da multiplataforma. É um outro problema. Né? Se nós dermos uma olhada rápida aqui, nós temos BlackBerry, nós temos Kindle, nós temos Samsung, temos, enfim, uma série de marcas, mas temos plataformas. Temos Android, temos o Windows Phone, temos BBOS, ou seja, temos uma série de plataformas ali. O programador, hoje, ele não pode mais se dar o luxo de falar, olha, vou fazer isso e apenas para colocar no Android. Eu estou limitando toda uma faixa de usuários, principalmente se a extensão do produto que sai do uso dessa ferramenta, ele não pudesse ser migrado para outras plataformas. É um dos primeiros grandes problemas. Que faz o quê? O usuário ele usa e fala, cara, maravilhoso, mas o material de saída não tem onde pôr. Aliás, eu não consigo sincronizar. Pronto. Esse cara, ao não encontrar multiplataforma, ele sai fora. Né? Ele vai fugir. Por quê? Veja que, sem querer, quando você programa algo que só funciona em uma plataforma, você está necessariamente obrigando o teu cliente a se vincular a uma marca. Que, aliás, não é a tua obrigatoriedade de fazer, porque você não recebe por aquela empresa nem por aquela marca. Mas, ao fazer apenas isso, você está limitando o teu usuário. Ele pode não ligar para isso se ele for um daqueles caras que quer tudo de uma empresa X. Então, nós temos pessoas assim. O cara gosta, ele fala, não, eu pego tudo para poder sincronizar. Mas tem pessoas que falam, cara, eu quero ter uma coisa de cada, eu não quero ficar preso nisso. Eu quero ter um de uma empresa, quero ter outro, e eu quero poder sincronizar tudo isso. Bom, onde é que recai a culpa da coisa toda? Recai no programador. Esses caras da programação também, só faz uma coisa. Mas nós sabemos da dificuldade que é você fazer uma programação e quando eu mudo a plataforma, eu tenho que mexer em tudo. A adaptação nem sempre ela é tranquila, essas plataformas não são tranquilas. Né? Então isso é outra necessidade que surge. Inteligência integrada. Ou seja, cada vez mais o mobile precisa ser inteligente. Por quê? Porque ele me assessora. Né? Realmente o conceito de smartphone ele precisa ser cada vez mais smart. E não só fone. Tem que ser smart technology. E não só smartphone. Por quê? O que nós gostamos tanto do smartphone é por ele ser smart. Não é por ele ser fone, senão teria qualquer fone. O que eu quero de um tablet é que ele seja tão smart quanto um fone. O que eu quero de um desktop é que ele também seja muito smart. Ou seja, eu exijo essa inteligência integrada, porque eu tenho uma meta. Nessa meta, eu tenho muitas etapas. Eu quero eliminar trabalho e retrabalho. A tecnologia tem que fazer esse suporte para mim. E, aliás, até a citação, quando você falou... Seu nome é? Alexandre. Quando você falou dessas empresas que
eu tenho um software que passa a controlar o hardware. Isso é uma necessidade que eu percebi quando eu dei aula em 2 cursos, automação informática. O que a gente percebeu lá? Trabalhava com trabalho de formação de conclusão de curso. E aí eu percebi que eu tinha produtos de automação que chegou a um ponto os alunos não conseguiam ir além, porque eles precisavam do software, eles precisavam do controle que era o pessoal de informática que detinha. E aí o pessoal de informática, por sua vez, eles estavam desenvolvendo produtos que não dava para ir além porque eles precisavam de uma parte de automação. E aí a gente olhou para aquilo e falei, e agora? Né? Porque os cursos têm expertises diferentes. Não tem um cruzamento de cursos, mas eu tenho alunos que já estão tendo essa necessidade. E aí? Como é que nós fazemos? Solução. Integramos tudo e falamos, os grupos vão trabalhar em conjunto. E no dia da apresentação do trabalho, um grupo de informática apresenta uma parte, o grupo de automação apresenta a parte dele e mostra como cada uma delas se integra. Ou seja, a convergência hoje está entrando na parte educacional. E isso vai gerar um chabu sem tamanho lá na frente. Porque vai chegar uma hora que os cursos, inevitavelmente, a barreira entre eles, ela vai ter que cair, eles vão ter que se integrar. E isso é inevitável se eu quiser formar um profissional com diferencial. Porque a formação de equipe hoje, não adianta eu formar caras que sabem a mesma coisa que eu. Eu tenho que formar uma equipe multicultural. Uma equipe de muitos saberes, de multiformações, para quê? Um complementar o outro. Monteiro, agora piorou, porque agora eu tenho 2 telas na minha frente. Antes já havia uma certa dificuldade, agora a dificuldade ela aumentou, ficou multinível aqui, né? E o último ponto, né? O social. O social, a gente tem social business, e o social no sentido geral, onde nós temos uma série de fatores tecnológicos, mas que eles se integram na formação na verdade, da nossa vida social. Eu tenho, de um lado, a conexão de especialistas, eu tenho, do outro, o mapeamento de redes, que é fundamental para eu integrar os atores sociais. Essa conexão de especialistas, ela não acontece a partir de preciso de alguém que me ajude em tal coisa. Onde é que eu vou pôr a minha necessidade? Cara, hoje eu entro numa rede social. Hoje eu posso montar equipes de projetos a partir de redes sociais. Então, nesse sentido, eu tenho uma conexão de especialistas que, aliás, ele complementa o quê? O que acabamos de falar das necessidades do mobile. Que é exatamente de eu fazer esse crossover de pessoas com saberes distintos para contribuir na criação de um aplicativo. O rastro heurístico de usuários, mais uma vez, aquela conexão de dados não estruturados, que me permite trazer a pessoa certa e não aquele que tem o melhor currículo, mas é aquele que realmente vai se adequar à minha expectativa de trabalho ou de relações sociais. E a troca instantânea de informações. Simplesmente, esses aparelhos integrados, eles encurtam a questão do tempo e fazem com que a troca de pedaços de projeto sejam feitas de modo muito mais rápido. Aliás, aqui nós somos uma equipe de 4 pessoas, bem dizer, assim, no nosso cotidiano de trabalho, cada um está num departamento diferente, e a gente se encontra em alguns momentos, mas o projeto ele está full time. A todo momento a gente está trocando as informações e todos estão sabendo o que está acontecendo. Isso seria impossível se nós não tivéssemos essa tecnologia. Tudo isso posto, todos esses cenários colocados para nós, você fala, onde isso vai dar? O que é o raio do programador mobile? O que esse cara vai fazer? E onde vai aparecer o empreendedorismo? Falaram 3, 4 vezes, só aqui, de modo incidental. Bom, qual é o pulo do gato do programador nessa coisa toda? Chamada Crossing Roads. Ou seja, o cruzamento das estradas todas que nós apresentamos aqui. Nós temos, de um lado, o multiculturalismo. Nós temos tudo isso que nós falamos de tecnologias. Nós temos, pode descer mais um pouco, um cruzamento de paradigmas, uma estrada de paradigmas. Temos uma estrada de linguagens. E todas elas se encontram num ponto, que é o cruzamento. Esse ponto que é o cruzamento é onde se encontra o programador mobile. Ou seja, quando você programa, você não está apenas trabalhando com uma sequência de linguagens.
Ah, eu posso escolher uma clássica, Fortran. Vou fazer com ela, vou ganhar dinheiro. Pode fazer. Usa COBOL, legal. Usa Python, bacana. Vou usar MySQL. Não é apenas uma sequência de linguagens o que vai te dar o diferencial como programador. Hoje, não mais. Os paradigmas. Quando o cara programa, ele não aprende apenas a linguagem, ele aprende paradigmas de programação. Você pega programação orientada a objetos, você monta a biblioteca, você tem conjunto de paradigmas que criam um estilo de programação. Não é apenas uma diferenciação de estilo. Isso é uma estrada histórica e tem pessoas que se fixam nelas, montam um conjunto e o cara cria o seu estilo de paradigmas aqui. Mas quando ele chega e vai programar para o mobile, isso sozinho também não faz o serviço. Por quê? Eu tenho uma estrada de multiculturalismo que o cara fala, meu Deus, de onde vem esse negócio? Simplesmente, quem é o teu cliente de foco? Se você fazer um programa absolutamente genérico, você não vende ele para ninguém. Por quê? É como pegar uma camiseta tamanho único e querer vender para Deus e o mundo. Ela vai servir em todo mundo, mas não vai servir bem ninguém. Né? Todo mundo vai falar, ficou uma folga aqui, aqui tá apertado demais, né? Mas dá para usar, dá para usar. Pois é, um programa que tenha todos os públicos, ele vai esbarrar nisso. Mas se você falar, mas se eu fechar muito o meu público, eu não vendo. Pois é, são os problemas de decisões que nós temos que tomar. Onde é que você entra? Você vai cruzando as coisas e você tem ainda a parte de tecnologias, onde você tenta entender como elas se articulam e você pega qual é a necessidade do cliente, quais são as tecnologias disponíveis, quais são os paradigmas que eu disponho, quais são toda a trajetória de linguagens. Eu tenho esse poço e eu pego e falo, ok, eu consigo fazer um produto genérico hoje? Ou um produto válido para todos hoje? Não. O que eu faço? Bom, quem é o meu cliente? É o primeiro ponto. Eu trabalho com empresas, não dá para eu fazer um único programa e querer vender para todos com algumas adaptações. Eu me torno, como programador hoje, uma espécie de consultor, no qual eu tenho que entender a necessidade do meu cliente, entender esse fator multicultural, as expectativas, a identidade pessoal que ele quer criar a partir de tudo isso, quais tecnologias propiciam isso que ele deseja, esse posicionamento, esse status social que ele quer, é um crossover de tecnologias que me dá, os paradigmas novos que esse multiculturalismo traz, e o como eu integro com esses outros, e esse conjunto de linguagens que eu disponho. Aí sim eu tenho a parte técnica das linguagens. Essa interpretação conjunta que vai me levar a fazer um aplicativo. Puxa só um pouquinho pro cantinho aqui. É aqui que eu tenho, nesse núcleo aqui, que nós temos o empreendedorismo mobile. Ou seja, onde eu empreendo? Eu empreendo exatamente quando eu tenho uma visão sistêmica e não mais local das coisas. Essa visão sistêmica que eu tenho, ela envolve todos esses fatores que nós falamos. E é quando eu estou no olho do furacão, desse caos insano que é o cruzamento ali, é justamente onde é o mais silencioso de tudo. Porque é onde eu pego e monto o pacote, monto os programas, ajusto as coisas e conecto tudo com tudo. É só nesse conjunto que eu tenho espaço para criatividade e para inovação. Porque é aqui que eu tenho diversidade e variabilidade. Tá? Esse é o cenário que o programador mobile trabalha hoje. E isso é impossível sem criatividade e sem inovação. E sobre criatividade e inovação, dois fatores fundamentais para encontrarmos oportunidades nesse crossing road aqui, sobre criatividade e sobre inovação, quem vai trazer um pouquinho mais para nós é o nosso amigo Monteiro. Vamos lá. O único problema, Monteiro, é que não vai adiantar nada agora tentar ser seu suporte, porque eu vou, tipo, sinceramente... Então, tem uma... Desfez aqui, peraí. Criatividade, segundo Charles Thompson, ele conceitua que é a capacidade de você enxergar o que os outros não enxergam. Essa que é a ideia, que vem a calhar com esse slide aqui. Você não vai ter que enxergar alguma coisa aqui no meio desse olho do furacão que as pessoas não enxergam para se diferenciar e inovar? Né?
Tem aplicativo para tudo quanto é coisa hoje, né? Hoje, nós falamos dos aplicativos vestíveis, né? Tem uma palmilha que é vendida agora na Índia, que ela tem um GPS na palmilha, e ela vibra. Para o cara que tem dificuldade de enxergar, é ótimo. Porque ele, pelo meio da voz, ele fala o local onde ele quer ir e a palmilha vai apontando para ele onde ele vai. Sensacional. É filho com guia, cara. Coitado dos cachorros. Meu Deus do céu. Então, o Charles Thompson, ele tem alguns livros muito interessantes, ele conceitua isso, é a capacidade de você ver e enxergar alguma coisa que as pessoas não enxergam. Segundo Ruth Noller, também, que é uma outra escritora famosa, que trabalha bastante com esse conceito da criatividade, é o conhecimento obtido pelas experiências vividas, né? A imaginação, a habilidade de gerar ideias e fazer conexões, e a avaliação, é examinar as vantagens e desvantagens que você tem de uma determinada ideia ou situação, né? Lógico, isso vai exigir algumas ferramentas para você efetuar essa análise, que nós depois vamos até dar uma pincelada, né? Mas sem atitude positiva e a vontade, isso aí não vai funcionar para você, né? A diferença entre as crianças e adultos, né? A criança, ela é muito sentido, imaginação, humor. Faça você mesmo, veja como funciona isso. A criança não tem essa facilidade de enxergar coisas que nós não enxergamos. Muitas vezes a gente se surpreende com o comentário de uma criança, né? E o adulto não, faça. É o entendimento, é o julgamento, faça, não faça, né? Uma coisa engraçada, vocês já repararam como que a criança brinca? Ela pega aquela caixa de brinquedo e joga tudo no chão. Para ela, aquilo é a coisa mais divertida do mundo. Ela quer a sensação de brincar com tudo ao mesmo tempo. O adulto não. O que o adulto faz? Já vai catando todos os brinquedos da criança, não é? Então Só um exemplo aqui, isso que o Monteiro falou, é muito interessante. Uma das soluções que o Steve Jobs pensou na Apple, ao escolher designs melhores para as coisas, e isso aconteceu quando ele estava criando o QuickTime, foi justamente, eles mostravam 1 bilhão de modelos possíveis, e ele olhava cada pixel da coisa e falava, não tá bonito, não tá bom. Na dúvida ele pegou e falou, quer saber, imprime tudo. Mandou arrumar uma mesa enorme, de vidro, e jogava todos lá. Todos, igual a criança. Porque ficava tudo ali. Olhando cada um em partes, ele não conseguia realmente definir o que seria o melhor. Mas quando todos eles eram espalhados, como uma criança jogando as coisas lá, ele era capaz de olhar e falar, mas esse aqui está destacando os outros. Então esse efeito do destaque a partir da aparente bagunça é um dos elementos de criatividade fundamental que a criança usa e nós nem sempre. E a gente tem esse paradigma. Somos ordeiros. O estudo da criatividade. O pensamento criativo, ele dá ênfase no desenvolvimento das habilidades. A solução criativa de problemas dá ênfase na produtividade e viver criativamente dá ênfase na autotransformação e no autoconhecimento. Quando nós temos o autoconhecimento, o autoconhecimento é importante para nós, porque nós sabemos nossos limites e o limite da nossa criatividade. Como é o ambiente criativo? Desfavorável, a gente tem ideia como é que é, né? Disciplina rígida, disputas de poder, centralização, burocracia, opressão. A gente sabe como é que é um ambiente de trabalho desse. Alguém já trabalhou num ambiente desse? Muitas vezes, né? Alienação e controle do que você está fazendo, né? Como é um ambiente criativo? Favorável. Nós fomos na Google semana retrasada, né? Nossa, é um ambiente perfeito para trabalhar. Então, favorável para as pessoas criativas, nós vemos isso na Google, na IBM. Então liberdade, incentivo, competição sadia, delegação de autoridade, agilidade, perspectivas, envolvimento. Decisões participativas, que é muito importante também. Esse é o ambiente perfeito. Nós temos duas funções no cérebro. Vocês já ouviram falar isso? Eu acho que o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, cada um pensa de uma maneira, certo? O hemisfério esquerdo, ele processa informações de maneira lógica e sequencial. Ele é detalhista, mecânico, ele trabalha com a linguagem lógica, é analítico. Nossa, dá um pane aqui, meu. Peraí. É analítico, trabalha muito bem a memória de números, listas e ordenação de coisas.
Depois nós compartilhamos esse slide com eles, né? Eles darem uma olhada. E o lado direito? O lado direito, ele é criativo. Peraí. Ele processa as informações de maneira linear e não verbal. Ele é amplo, criativo, trabalha com a essência dos pensamentos, as cores, é receptivo, artístico, trabalha com a intuição, a imaginação e o ritmo. Características do comportamento criativo: fluência, falar bem, flexibilidade, originalidade é importante, elaboração de soluções, liberdade, coragem e curiosidade. Essa seria o ideal da pessoa criativa. Nascemos com isso? Muita gente não. Muita gente trabalha só um lado do cérebro. Mas existem ferramentas que podem ajudar a gente a desenvolver esse lado criativo. Características de um gênio: originalidade, ir além, criatividade, percepção do meio onde ele se encontra, a intuição, a concentração no que faz, imaginação, associação de fatos, que nem aquele crossing over que o Luciano expôs ali, e o senso de lógica. Aqui tem algumas pessoas que fizeram bastante a diferença, né? Tem o André Esteves ali, o Lehman, o pessoal do Google aqui, o Steve Jobs, o Ayrton Senna, e o Abílio Diniz também, que é um bom empresário. Os P's inibidores da criatividade: pais, professores, proibições, patrões, preconceitos, preguiças, perfeccionismo. Esses P's são muito interessantes. Quando eu comecei a pôr os P's aqui, eu falei, é tudo P, né? Então, ó, os pais da gente não são inibidores da nossa criatividade? Ah, deixa isso pra lá. Né? O chefe da gente é um inibidor de criatividade. Muitas vezes a gente vem com uma... O patrão. Você vem com uma solução, cara, pô, mas se você fizesse isso, quebra, a gente perde o tesão, não é verdade? Não é? Então, os preconceitos, a preguiça também, né? Muitas vezes a gente tem preguiça de fazer as coisas. Olha o carinha levando o cachorro para passear com o carro ali, ó. É uma preguiça danada. Eu vou repetir, faz assim mesmo, faz uma gente acostumado. Tá bom. E uma coisa também é o perfeccionismo. Muitas vezes nós somos tão perfeccionistas que a gente não aceita uma solução que nós mesmos criamos porque ela não está perfeita. Mas é só uma questão de você desenvolver ela um pouquinho melhor e ter paciência. Algumas barreiras culturais, né? Punição e exclusão daquele que diverge da norma. Muitas vezes o cara que é o cara diferente, ele é punido ou não é ouvido, não é verdade? Que talvez aquele cara seja o cara mais inteligente daquela turma e só por ele ser um pouquinho diferente ele não é ouvido. Valorização da lógica e desvalorização da intuição. Muitas vezes você tem intuição de uma coisa que vai ser boa, mas o cara fala, me aponta com dados. Você não tem como fazer isso, por quê? Você está com a sua intuição funcionando. Preferência pela tradição, pela solução mais aplicada àquele momento. Medo de você passar o ridículo, né? Todos nós temos, né, medo de ridículo, né? E orientação para a estabilidade. Muitas vezes na vida da gente, a gente não quer sair de uma zona de conforto porque a gente tem estabilidade ali. Não é verdade? Então isso é uma barreira cultural também. Barreiras de percepção. Dificuldade de percepção, falta de sensibilidade a problemas, pensamento cartesiano, né? O homem tem muito pensamento cartesiano, a mulher ela tem, né? O homem tem uma série de caixinhas na cabeça, a mulher tem uma série de fios desencapados. Muitas vezes a percepção que a mulher tem das coisas é muito desencapado, isso dá choque a todo momento. A percepção que a mulher tem das coisas é muito diferente da gente, não é verdade? Né? É. O choque é a preparação. Não enxergar problemas sob novo enfoque e dificuldade em mudar julgamentos, críticas e conceitos. Nós temos muitas barreiras relacionadas a isso. Barreiras emocionais, né, que é o que mais dificulta a gente tomar algumas atitudes, algumas decisões. Medo do fracasso, medo de brincar, muitas vezes a gente não quer brincar em desenvolver alguma coisa, né? Medo da frustração, medo do desconhecido, necessidade de estar equilibrado em uma zona de conforto, medo de perder o controle e dificuldades em imaginar novos conceitos e novas considerações a respeito de alguns assuntos. Alguns bloqueios pessoais também, atitude inadequada em relação aos problemas. Muitas vezes nós temos um problema e não conseguimos resolver ele, por quê? Nós ficamos rodeando e não conseguimos resolver. Autoconfiança deficiente, medo de críticas, né?
tendência a você ser comparado com outras pessoas. Pô, o cara é igual ao outro lá, não é? Isso é uma dificuldade. E a ausência de sentimentos e emoções positivas. Medo de se arriscar. Medo de se arriscar. Ambientais e organizacionais. Apego ao estabelecido, resistência a novas ideias, ameaça à segurança e o seu status quo, né, ao seu status onde você está, desprezo à fantasia e medo de errar também. Bloqueios à solução de problemas, conformidade com a primeira solução. Muitas vezes a gente se conforma com uma primeira coisa, né, e não vai em busca de uma outra solução. Avaliações prematuras a respeito de algumas situações, incapacidade de evitar julgamentos críticos e enfoque na adequada solução de problemas. Processo criativo. O Roger von Erck, ele escreveu 2 livros bons, Um Toque na Cuca e Um Chute na Rotina. São livros muito interessantes que têm algumas técnicas de você desenvolver a criatividade. Ele acha que durante o processo criativo devemos desenvolver 4 papéis diferentes, cada um com um tipo diferente de raciocínio, que são eles: o explorador, sai em busca de novas informações e adquira novas competências. O artista, transforme dados em ideias. O juiz, examine e teste essas ideias. E o guerreiro, coloque em prática a sua ideia. Então, o Roger von Erck, ele acha que você, assumindo esses 4 papéis, você consegue desenvolver uma ideia e colocar ela para rodar. Ser criativo é ter inteligência, capacidade de reunir informações e tomar decisões baseadas nelas, perceber e reconhecer o mundo que nos cerca, entender o que precisamos e desejamos e começar a mudá-los. Isso aí serve para ou você ser um bom programador mobile, ou para você estabelecer isso como critério para a sua vida, na boa. Encontrar maneiras e possibilidades de trazer essas ideias à realidade, né? Dentro desse contexto, nós temos algumas ferramentas para desenvolver esse processo de criatividade, né? Você quer falar alguma coisa? Nós temos o Design Thinking. Alguém já ouviu falar do Design Thinking? Tem o Design Thinking para você trabalhar. Você tem alguns métodos que são o Scamper. Você tem uma série de ferramentas para você trabalhar esse contexto da criatividade. E colocar um business nisso aí, utilizando o Canvas, o Business Model Generation. Alguém já ouviu falar disso aí? Então, Business Model Generation é uma ferramenta que transforma a tua ideia numa proposta de valor para um cliente. Então isso é muito interessante. Quer dar uma palavrinha? Bom, pessoal, de tudo isso que nós abordamos aqui, uma coisa muito importante que dá para nós percebermos é o seguinte: o cenário da globalização é um cenário que não está acabado, é um processo em construção, mas nós, que trabalhamos com tecnologia, já deu para perceber o seguinte, que a globalização, o que ela faz é pegar o que antes estava separado, existia separado, e ela derruba esses muros e coloca todas as coisas para interagir umas com as outras. Isso muda o papel de qualquer profissional. Não é apenas os setores tecnológicos. Mas o setor de tecnologia, ele é um dos mais afetados, por quê? Porque em grande parte é a tecnologia que está fazendo isso acontecer. É esse que é o ponto principal da coisa. Em certa medida nós estamos sendo compelidos por isso, mas em certa medida nós é que estamos criando isso para compelir a nós mesmos. Loucura, né? Isso aí que eu acabei de falar, uma loucura total. Mas é um fato. Hoje nós estávamos acostumados com um conjunto de paradigmas. E eu mostrei lá atrás a estrada dos paradigmas. O problema é que quando essa estrada de paradigmas ela entra naquele cruzamento, os paradigmas somem. É esse que é o grande problema. Eles somem. As regras estabelecidas, que nós já estávamos acostumados a segui-las desde os anos 80, elas somem. As regras de linguagens, tão claras e objetivas, de repente elas parecem limitadas em certo sentido. Por quê? As regras somem, porque nós sentimos necessidade de integrar essas linguagens. A mesma coisa, o elemento da cultura formadora do indivíduo, que em geral era formado, num primeiro momento, pela própria sociedade e depois por uma indústria cultural, os donos dessa cultura somem.
E, de repente, todos esses fatores é que começam a desenvolver a cultura e o perfil do indivíduo. E nós temos as tecnologias, cada uma delas tinha o seu próprio setor, o seu próprio canto, o seu próprio ponto de atuação. No momento que ela entra nesse cruzamento, a divisão entre elas some e todas elas se integram. Então, o que nós vivemos hoje? De uma certa forma, nós vivemos o caos. Por quê? As regras no qual a gente está acostumado a se agarrar e se segurar, hoje, elas são apenas ursinho de pelúcia. A criança se agarra no ursinho de pelúcia, ela se sente super segura e dorme bem. Só que qualquer pessoa levemente observadora sabe que aquele ursinho jamais vai proteger aquela pessoa. Então, muitas vezes, os nossos paradigmas, as nossas regras de conduta, o nosso perfil profissional, você fala, ah, não, esse aqui é o programa que funciona. Não, essa linguagem aqui não tem erro. Tem. A linguagem tem erro. Não, eu sigo o paradigma X. Eu faço, ele obedece. Não adianta mais. Todas as regras, de uma certa forma, elas não têm a mesma validade que antes. Elas flutuam. É aquilo que Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida. Ou que Peter Sloterdijk chama de bolhas. Ou seja, dentro de uma bolha, tudo funciona e parece estável, mas ela vai estourar a qualquer momento. Ela é frágil. Isso implica o quê? Onde que tem isso a ver com empreendedorismo? Na verdade, empreendedorismo é tudo isso. É aquele cara que ele entende a fragilidade de tudo isso, ele entende que o fato de parecer estável é apenas porque nós estamos mantendo estável e conectando, e ele tem os insights para conectar tudo isso. Insight é uma palavra-chave aqui. Porque vejam, se eu acabei de falar que os paradigmas, ao entrar no cruzamento, eles perdem a validade. As regras perdem a validade, as linguagens perdem a estabilidade. A cultura, ela passa a ser conduzida por todos e por ninguém ao mesmo tempo. Então, o que é que nos serve de guia ao realmente saber, falar, cara, que tipo de aplicativo é o aplicativo que realmente vai ter diferencial? Como que eu realmente desenvolvo um negócio que funciona? Aliás, o que diferencia um aplicativo que funciona para chuchu e o outro que naufraga? E era bom, mas por que naufragou? Gente, são vários fatores. Pensa, por exemplo, que até mesmo o fator do tempo é crucial. Quanto tempo a gente não ouve falar de realidade virtual? E quantos projetos não fracassaram terrivelmente? Pô, desde os anos 80 que a gente tem isso. Aí você fala, tecnologia vestível. Cara, até hoje eu lembro da Power Glove. Uma luva do Nintendo de 8 bits. Com aquela incrível luva, eu fazia algo ridículo. Eu fazia sprites muito mal feitos numa tela, videogame de 8 bits, dar socos, pular bonequinhos. Só que eu tinha um joystick aqui, porque a maioria das coisas eu tinha que fazer aqui. Mas veja, o começo já estava lá. Por que muitos projetos inovadores foram abortados? Porque o tempo, a cultura não aceitava isso. Hoje, no entanto, o mesmo projeto virou Xbox, virou Nintendo Wii. A diferença foi apenas um refinamento da tecnologia. Por que teve aderência? Porque hoje a cultura está preparada para receber esse tipo de interação. Antes não. Então, essa percepção, você fala, poxa, meu programa naufragou. Cara, de repente o seu programa está ótimo, mas o tempo está errado. Ou o público está errado. Só que antes, nos anos 80, era normal falhar o Power Glove. A globalização estava iniciando. Hoje, teu público aqui não funciona, mas de repente o público europeu funciona e você pode lançar lá. O cenário global tem essa questão. Então, o que é que nos traz como diferencial? Nós falamos de criatividade, falamos de inovação, falamos de intuição, falamos de insight. Cara, nós estamos falando de instinto. Aí você fala, peraí, mas então eu não tenho como ensinar isso. Temos. Por quê? Porque, gente, não é de hoje que pessoas muito preocupadas em criar esse diferencial criativo começaram a estudar métodos e técnicas de como fazer isso acontecer. Quando o Monteiro falou Design Thinking, Business Model Generation, ferramentas Scrum e tantas outras de criatividade, o que essas ferramentas na verdade fazem? Elas orientam em determinadas etapas para você delimitar esses fatores caóticos e conseguir identificar oportunidades
e o momento certo de implementá-las, para quem jogá-las, ou seja, é uma lógica da criatividade. É uma lógica do insight. É uma lógica do instinto que eu posso transformar em método. E hoje existem esses métodos. O Vale do Silício mesmo, ele está em cima, ele se alicerça em cima desses métodos. E não é à toa que nós temos diferenciais de pequenas empresas que surgem e vão para a lua, como o WhatsApp e todas as outras, de repente elas são compradas, não sei o quê. Você fala, como com um aplicativozinho? Como, por exemplo, o básico Angry Birds, de uma empresinha básica chamada Rovio, que nos anos 80 jamais teria a possibilidade de surgir e se tornar grande, porque, se não me engano, é uma empresa da Holanda, uma empresa holandesa, não sei se... Finlândia. Só que eles já existiam há mais de 11 anos. Sim, mais de 11 anos, com vários jogos, mas naquelas, mercado global, não entra. Mexe aqui, mercado global, não entra. 11 anos. Aí a gente pega. Quando é que estourou o Angry Birds? 4 anos atrás. 2014, 2010. Eles existem há 11 anos. 5 anos antes, 2005. O processo, veja, quando que os tablets começam a estourar? Quando que a tecnologia mobile estoura para valer? Depois disso. Então, veja, eles estavam com o produto certo, mas no tempo errado. Então, eles já existiam, foram ganhando experiência e tudo mais, mas como pegar o mercado global? Como pegar o mercado global? 1987, 85, 87 foi quando a globalização começou a entrar de fato. 90, muitos atravancos. 2000, a coisa começa a estabelecer. Ou seja, eles levaram 11 anos esperando a maturação global, não a deles apenas. Quando a plataforma, esse Crossroad apareceu, eles já estavam com o produto que tinha a plataforma, que depois apareceu, agora nós temos a plataforma. Eles entraram e simplesmente estouraram. Em outros contextos, eles não conseguiam crescer. Por quê? Cara, no mercado de games dominado pelas grandes redes, as grandes empresas, como que uma empresa pequena tem possibilidade de aparecer? Bom, hoje tem. Então, é essa estrutura de, eu não sei mais, o pedigree não é mais um fator fundamental para definir onde é que está o aplicativo de peso. O aplicativo de peso pode surgir de qualquer lugar. O fator determinante está na visão empreendedora que eu aplico naquilo. E onde é que vem essa visão empreendedora? No cruzamento de tudo isso. Tudo isso que nós falamos. E no desenvolvimento das competências criativas e inovadoras. Vamos ter? Bom, pessoal, alguma pergunta? Perguntas, observações? A ideia do empreendedorismo mobile é uma proposta de valor diferenciada. Exatamente. Em cima de uma ideia que vocês tiveram, um insight, com algumas ferramentas que nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar questões relacionadas à criatividade, a metodologias de desenvolvimento de ideias, né? Então tem uma série de ferramentas que nós vamos utilizar. Mas a ideia básica é você oferecer uma proposta de valor diferenciado para um cliente, ou você ter um projeto para vender para alguém. Essa é a ideia. São ferramentas bem objetivas, que elas põem uma certa ordem nesses elementos, mas é uma ordem local. Ou seja, a fórmula que você encontrou usando essas ferramentas para tal solução, ela não é universal. Você mudou de cliente, você mudou de projeto, as ferramentas continuam. Mas os caminhos que você vai seguir são outros e as soluções também. Mas a coisa funciona. Né? Esse é o ponto principal. A coisa ela funciona a partir da aplicação disso. Hoje, quando a gente fala em empreendedorismo social, empreendedorismo mobile, empreendedorismo econômico, empreendedorismo ou economia criativa, todos esses elementos são diversos nomes apenas por causa do campo em que eles se aplicam. Mas as metodologias e as ferramentas, todas elas trabalham com o quê? A percepção, a visão sistêmica, nós adquirimos a visão sistêmica, perceber esses elementos interagindo, e a partir disso, nós identificamos os problemas dessas interações e encontramos a solução. E, na verdade, onde é que nós atuamos hoje? É apenas criar um programa? Não. No meio dessas interações confusas, nós identificamos o quê? Os pontos cegos, o ponto vago, o ponto que precisa de uma conexão.
O que é o nosso aplicativo hoje? É uma baliza preenchendo esses pontos. Quando você consegue identificar esse problema, identificar os pontos de cruzamento e desenvolver o teu aplicativo ali, esse ponto ele vai gerar uma bruta de uma aderência. Por quê? É um buraco. E como é um buraco, todo mundo está sentindo a necessidade dele ser preenchido. Quando você preenche, você saiu com uma solução inovadora. Mais para frente, nós vamos, o IAE ele vai promover workshop, mais à frente nós vamos desenvolver um curso de imersão, né, onde essas ferramentas nós vamos trazer à baila aqui. Nós vamos trazer realmente para trabalhar, para girar com elas e para desenvolver projetos de fato. Né, no qual a proposta é, ao término, aquele que entrou aqui, ele vai sair em uma semana com um projeto na mão. A partir daí, com o modelo de negócios na mão. E quando a gente fala de modelo de negócio, não é apenas a ideia de um aplicativo, mas é do universo que o cerca. Quem é o cliente, o que é necessário fazer para atender esse cliente, quais recursos necessários, quais atividades devem ser feitas, quanto haverá de custo, quanto haverá de receita estimada, ou de onde vem essa receita, e que tipo de parcerias são necessárias fazer para fomentar isso. Ou seja, é um mapa baseado na criatividade e no mapeamento do cenário para você poder construir. Olha, o workshop está sendo desenvolvido para um dia. Não, no workshop. Né? O workshop é uma apresentação. Isso. Agora, a ideia do desenvolvimento, a imersão, a ideia é ser 2 finais de semana. Um final de semana para o conhecimento das ferramentas, integração de equipes e formulação das ideias. Uma semana de acompanhamento online, onde as etapas elas vão sendo seguidas por cada aluno aí fora. O outro final de semana para a apresentação de um pitch no qual os alunos já vão apresentar o seu projeto. O problema que originou aquilo, as soluções interativas. A ferramenta em si, ela, a partir daí, o projeto, assim, o foco dele é o quê? O desenvolvimento do planejamento. O pensar essas questões, a partir daí fala, olha, quais são as melhores linguagens para fazer isso? Um arquiteto de solução. Você é arquiteto. Essa solução é isso que eu preciso, exatamente. É esse o componente eletrônico, são essas cadeias de equipamentos que eu vou estar integrando, os universos. Exatamente. Pronto. Com isso aí pronto, é que eu vou procurar. Aí eu vou fazer. O desenvolvimento dessa. Esse desenvolvimento, aí ele vai fazer o quê? Os ajustes no planejamento. Olha, vendo aqui, putz, encontrei um problema com essa linguagem. Ela tem travas originárias ali que não vão funcionar. Trabalho revisionista. Só que veja, você já tem toda uma infraestrutura montada. É diferente de você pegar uma solicitação, fazer e ir fazendo os testes no meio do caminho para depois ver se encontrou a solução ou não. Por quê? Esse processo, hoje ele é falseado. Porque o cliente não enxerga essa visão sistêmica. Ele te traz fragmentos. Ou seja, ele te traz dados não estruturados quando ele te pede o aplicativo. Então, o uso dessa... Ao contrário, você desenvolve uma solução, mas depois, né, você vai desenvolver um projeto, depois você vai trabalhar o contexto da programação dele. Exatamente. Aliás, o design... Todas as fases, todas as interrogações do processo, que já estão ali resolvidas. Você só vai fazer a programação dele. Aliás, o próprio Design Thinking, que é uma das metodologias utilizadas, ele parte do quê? De uma coleta de dados não estruturados. Ou seja, eu coleto pessoas, eu pego as informações totalmente subjetivas, mas dessa coleta, eu uso uma série de ferramentas de mapeamento desses dados que me permite extrair o quê? Olha, de tudo isso que falaram, o problema real são 3, são 2. É isso aqui que eles estão reclamando na prática. Então, eu vou fazer um aplicativo que vai resolver N coisas? Cara, o que o mercado já tem? Pô, o mercado já resolve N coisas. Agora, se todo mundo está reclamando disso, quer dizer que o mercado não resolve essas coisas. Então, onde é que eu vou realmente gastar a minha energia de programador? Para resolver esse negócio aqui. Porque é aqui que tem um buraco. É aqui que eu tenho um nó cego, um ponto cego nesse cruzamento. Então, quando você entra e mergulha no fazer a programação, você já tem diretrizes,
e objetivos com foco. De modo que você tem menos retrabalho, mais produtividade e mais assertividade nos resultados previstos. Como você fez todo um processo de mapeamento, que inclusive está pegando elementos de cultura, e não só do problema do indivíduo, do sujeito, homem aqui, mas de toda uma cultura, quando você encontra aquela solução, você está encontrando uma solução que não é para um cara. É para um período, é para uma geração, é para uma cultura vigente, é para um foco de cliente. É isso que a gente diferencia produto de proposta de valor. O produto é o que ele faz. A proposta de valor é o que ela torna o cliente. Né? Uma coisa... Tudo parte de um problema. Você tem um determinado grupo que não é atendido com uma determinada solução. Você pode atender um determinado grupo social, uma classe social. Então a gente vai buscar isso de uma maneira que você, que nem ele falou, você pensa ali naquele local e desenvolve um projeto em cima daquela necessidade, daquele problema que existe que não foi atendido. Essa é a ideia. E outra coisa, uma percepção muito importante, quando a gente fala de multiculturalismo... Não, é uma necessidade. Trabalhar é uma necessidade. Um problema de uma oportunidade. Isso. Exatamente. Porque o problema, até eu gosto de falar que é um vazio no cenário. Por quê? O vazio não é exatamente um problema. Quer dizer, não é para nós, porque nós somos os provedores de solução. O vazio, ele é um ponto em que aquele indivíduo social, ele está usando todas essas tecnologias, paradigmas, e chega um ponto que ele não encontra correspondentes. É um buraco. É um chamado ponto cego. Quando você identifica isso, você coloca o teu aplicativo, que na verdade é mais do que um aplicativo, ele se torna um serviço, ele entra numa estrutura, numa tessitura social, e ele preenche aquele quadradinho. Resultado, muitas pessoas vão trafegar por ali. Ele não é mais um. Né? Uma das coisas que eu sempre reclamo quando eu entro no Google Play, na Play Store, é que você tem um conjunto, uma constelação de aplicativos que fazem esse papel de preencher buraco, e aí você tem os orbitais, que são os covers, que são os derivativos. O cara muda 3 ou 4 coisinhas, mas ele não fez algo realmente relevante. Ele fez algo quantitativo. Ele aumentou. Você fala, nossa, mas a história tem muito aplicativo. Mas ele tem muito derivativo. Pequenas variantes que mudam de uma coisa para outra. Ele tenta ser um concorrente. Ele tenta ser o concorrente. Você vai procurar, por exemplo, Evernote, aí você tem os derivativos. Todos ou começam com Ever ou terminam com Note. Né? Mas nenhum deles tem toda a operacionalidade. Ou eles têm limitações de multiplataforma, eles não vão atender algum desses fatores. Por quê? O sujeito a equipe que desenvolveu aquilo, eles não pensaram no sentido realmente de identificar um problema e preencher uma lacuna, um vazio no caminho. Eles simplesmente fizeram o quê? Uma disseminação, uma derivação. Né? Eu multiplico por derivação, mudo algumas coisas, tiro algumas coisas, mudo um design, mas na prática é uma alternativa. E não exatamente um concorrente. E veja, isso é uma alternativa para aquele. Quer dizer, a alternativa ela não é exatamente algo que fala assim, isso aqui cobre o que aquele não tem. Ela é uma alternativa, eu posso me inclinar a usar aquilo, eu posso fazer uma experiência com aquilo, mas onde é que está a força realmente competitiva ali? Ela não está, porque ele não está atacando o real problema. Ele está apenas, na verdade ele não se inspirou no problema, ele se inspirou na solução. Ele olhou para uma solução criada e fez uma derivativa de solução. E isso nós temos, chove isso, nós temos muito disso no setor. O cara faz sucesso, tem vários seguidores. Que são os seguidores. Um produto similar. Isso a gente encontra muito, você vai procurar ERPs. A área de logística, ela sofre de uma carência mortal disso. Por quê? Você tem aplicativos de assessoria na logística, mas você tem uma ERP padrão, e aí você começa a ter outras que elas simulam isso. Elas pegam as mesmas funcionalidades, mudam um perfil aqui, outro perfil ali, mas eu não tenho algo realmente relevante.
Existem alguns estudos relevantes lá no Canadá, que tem mudado a estrutura heurística, mas aí você realmente vê uma coisa relevante. Você fala, poxa, eu estou pensando a logística no seu aspecto global. Eu estou realmente dando um salto. Em geral, eu tenho apenas nomes de marcas derivadas. Mas a marca forte é aquela marca que confere o quê? Duas coisas para o usuário. 1, identidade pessoal. 2, projeção no futuro. Ninguém quer se ver no passado. O cara não quer pegar uma pegadinha e falar, não, esse negócio aqui, mano, isso aqui é velho, cara. Olha, isso aqui tá ultrapassado. Não, o programa pode até ter um ar retrô. Mas se o cara souber que tudo que está ali é super moderno, ele vai usar. Ele quer sentir que ele está orientado para o futuro. Grande parte do uso que o pessoal faz da tecnologia é isso. Tem tecnologias que ainda não são plenamente funcionais, mas as pessoas já usam porque ela projeta ele como pessoa no futuro. Então, esse valor agregado, o que o meu produto torna você, esse negócio a pessoa paga. Porque ele está agregando algo para ele como o sujeito que se posiciona no mundo. É mais do que o uso de uma ferramenta. É uma outra concepção de programação. Certo? Alguma outra pergunta? Não? Muito bem. Podemos encerrar então, pessoal?